de podermos entender cada reação que ocorre na fotossíntese, devemos saber onde algumas dessas reações ocorrem. Por exemplo, as reações luminosas ocorrem nas membranas tilacoides, mais precisamente no chamado fotossistema. Durante a fotossíntese, pode-se verificar a presença de dois fotossistemas conectados por uma cadeia transportadora de elétrons, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Nas fotorreações, a energia luminosa inicialmente entra no fotossistema 2. Essa molécula de clorofila é excitada, seus elétrons são excitados e transferidos da clorofila para o receptor de elétrons. A cada elétron transferido, ele é substituído por um elétron do processo de fotólise da água. Na reação de fixação de carbono, o NADPH e o ATP produzidos no início da fotorreação são usados para reduzir o dióxido de carbono a dióxido de carbono orgânico. Durante esta etapa, ocorre uma série de reações conhecidas como ciclo de Calvin. A fotossíntese é, sem dúvida, essencial para os ecossistemas, como, por exemplo, responsável pelo fornecimento de oxigênio, que é utilizado pela maioria dos organismos para o processo de obtenção de energia, a respiração celular. Na fotossíntese, as plantas e outros organismos fotossintéticos conseguem converter a energia solar em energia química. Ao ser consumida, a energia acumulada pelos produtores passa para o próximo nível trófico. Portanto, podemos concluir que o bom funcionamento de um ecossistema depende de a captação de energia solar e sua conversão em biomassa fotossintética. Tanto as plantas quanto a fotossíntese artificial podem usar a luz para produzir carboidratos a partir do CO2 e da água. No entanto, a fotossíntese natural usa a luz solar para criar carboidratos a partir de dióxido de carbono e água. Por outro lado, a fotossíntese artificial pode usar a luz solar para criar combustíveis densos em energia, como etanol e metano, a partir de dióxido de carbono e água. Este novo sistema de criação de combustíveis substitui os combustíveis fósseis que são criados a partir de rochas. Compreender o processo de fotossíntese em nível molecular ajudará os pesquisadores a continuar a expandir o escopo de suas pesquisas e melhorar sua funcionalidade. Isso ocorre porque o funcionamento da pesquisa sobre como a fotossíntese funciona pode ajudar a fornecer às pessoas combustível para carros e casas que se mantêm aquecidos. Atualmente, esta não é uma tarefa muito fácil devido à dificuldade em ajustar a fotossíntese para entender as necessidades humanas. Lin e sua equipe optaram por adicionar novos elementos aos seus sistemas de fotossíntese artificial após décadas de fracasso. Uma das razões pela quais eles selecionaram aminoácidos foi porque eles não haviam sido incluídos em sistemas de fotossíntese artificial até agora. Os pesquisadores criaram um sistema de fotossíntese artificial que converte luz artificial em hidrogênio e libera apenas vapor d'água e ar quente. Eles conseguiram isso usando estruturas metal-orgânicas, compostas de átomos metálicos carregados e ligados por moléculas orgânicas. Os íons de cobalto se dissolveram em uma solução e formaram camadas em características únicas dessas estruturas que se dissolveram na presença de aminoácidos, os blocos de construção moleculares das proteínas. Em seguida, os pesquisadores usaram esse sistema para produzir metano, decompondo o CO2 e a água com maior eficiência graças à estrutura metal-orgânica. Atualmente, o estudo comprova que a fotossíntese artificial oferece um resultado promissor e produz combustível suficiente para as pessoas suprirem suas necessidades. No entanto, esse método não pode fornecer combustível suficiente em larga escala para competir com despesas ou custos.
mas esse maquinário pode ser útil em outras áreas, pois já está sendo utilizado de diversas formas. Os produtos químicos para produtos farmacêuticos requerem um processo semelhante ao da criação de um conjunto básico de produtos químicos para uso diário. Lean explica que a criação de bons produtos químicos requer a compreensão de muitos sistemas, o que pode ser alcançado pela compreensão dos processos químicos fundamentais. Os resultados dessa pesquisa fornecem uma vantagem valiosa. Ele pode ser usado para criar reações que combinam apenas pequenas quantidades de algumas moléculas. O que é e quais são as fontes de energia sustentável? Vamos começar por o que é energia sustentável. Para a energia ser sustentável, ela precisa ser obtida através de um recurso inesgotável, como é o caso do vento ou do sol. Ela também deve atender às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Isso significa que um país não pode usar toda a água hoje disponível para gerar energia elétrica, pois isso comprometeria o abastecimento público muito em breve. Outro aspecto importante para a energia ser considerada sustentável é ela ser renovável e limpa, ou seja, sem liberação de dióxido de carbono, o famoso CO2, assim como outros gases causadores do efeito estufa. Mas qual é a importância da energia ser sustentável? Conhecer as consequências do efeito estufa ajuda a entender a grande importância da energia sustentável para o planeta. Nós temos a energia solar fotovoltaica. A energia solar é usada também para produzir outras energias, como a proveniente da biomassa. Por isso, o correto quando falamos de captação com painéis solares é energia solar fotovoltaica. Dessa forma, você está se referindo especificamente à captação de energia solar sem envolver nenhum outro processo como a fotossíntese. A energia solar tem um custo de implantação alta, contudo, ela possui alta durabilidade, sendo considerado um ótimo investimento por isso. Mas, sua utilização em larga escala esbarra em aspectos climáticos. Acontece que a radiação do Sol não atinge todo o planeta de maneira uniforme, dependendo da latitude e da estação do ano, além das condições atmosféricas como nebulosidade e umidade relativa do ar, para uma maior absorção da radiação pelos painéis. As plantações americanas se basearam na exploração de africanos escravizados, que fizeram da África um anexo da América, com a função de fornecer mão de obra escrava ao continente. Aproximadamente 100 milhões de africanos foram capturados com esse fim. No século XIX, a monocultura em grande escala que tinha sido introduzida na América também foi imposta na África pelos europeus, com as mesmas bases: fornecer mercadorias baratas aos mercados europeus. A cana-de-açúcar, o tabaco, o algodão, o chá, o arroz e o café foram alguns dos principais produtos cultivados nas colônias, que paradoxalmente tiveram que começar a importar alimentos, já que os cultivos comerciais geralmente ocupavam a maioria da terra agricultável disponível, às vezes até 80%. A cana-de-açúcar requeria muita mão de obra, originalmente de escravos. Cultivada como monocultura, esgotou-se o solo rapidamente para o Brasil. A partir do século XV em diante, o progresso tecnológico permitiu à Europa tomar a dianteira na organização do mundo inteiro, através da invasão do continente americano, a quase total aniquilação da população nativa e a aquisição do controle restrito de poder político e econômico. A economia da América foi reestruturada e orientada de acordo com os requisitos europeus. Uma agricultura diversa foi substituída por um sistema de grandes plantações para cultivar açúcar, algodão e tabaco para o mercado europeu.
De acordo com o sistema monocultor, em geral foi prejudicial para os solos e depois de um uso repetido deixou os países vulneráveis às doenças que se estenderam a todos os cultivos. A biodiversidade local degradou-se ou perdeu-se e as florestas foram cortadas. Função da catalase. A catalase é uma enzima responsável pela decomposição do peróxido de hidrogênio, encontrado na organela peroxisomos, presente em células de vegetais e animais. Ela faz a decomposição do peróxido de hidrogênio, de água oxigenada, a oxigênio e água. A sua função é o 2H2O2 mais catalase, que são produzidos 2 moléculas de água mais oxigênio. A importância dessa função consiste no fato do peróxido de hidrogênio ser uma substância tóxica para as células. A catalase produz água e oxigênio, 2 substâncias que não trazem prejuízos aos organismos vindas de uma substância tóxica. Ao realizar a decomposição, a catalase neutraliza a ação tóxica do peróxido de hidrogênio e equilibra sua produção no organismo. A função da catalase é importante para atividades dos rins e fígado. Nesses organismos existem numerosos peroxisomos, responsáveis pela desintoxicação do organismo. No fígado, por exemplo, os peroxissomos e a ação da catalase auxiliam a produção de sais biliares e a neutralização de substâncias tóxicas. A catalase é responsável considerada uma das enzimas mais eficazes encontradas nas células, e isso porque uma única molécula de catalase pode decompor milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio. O hidrogênio é uma fonte de energia extremamente importante, porque além de ser altamente eficiente, não produz gases poluentes quando usado como combustível. No entanto, produzi-la a partir de energia limpa tem sido um grande desafio. O professor de Química da Universidade Estadual de Campinas, Jackson Mediato, em colaboração com os pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona e da Universidade da Pensilvânia, deram enorme passo para resolver o problema de recriar a reação de fragmentação em um laboratório para fotossintetizar moléculas de águas promovidas pela energia solar. A pesquisa se concentra no desenvolvimento de moléculas fotoativas e catalisadores de nanopartículas, que se assemelham ao sistema de fotossíntese natural usado por plantas, algas e cianobactérias há milhões de anos atrás. Após estudar o processo de fotossíntese natural, Mediato conseguiu sintetizar em um laboratório uma molécula mais resistente, chamada perfluoroporfirina, que se comporta como cofator P680, que ocorre naturalmente nas plantas. Para imitar a estrutura da proteína dos sistemas naturais envolvidos na divisão das moléculas de água, um grupo fenólico teve que ser acionado a porfirina, que, quando estimulada pela luz solar, a substância rouba um elétron do grupo fenólico, produzindo uma substância química com energia suficiente para dividir as moléculas de água, que, segundo pesquisadores, os resultados são muito semelhantes aos obtidos ao realizar a mesma análise no sistema fotossintético.